cansada? Pois é, muitas de nós estamos muito cansadas, mas não é só um cansaço físico, um cansaço emocional, é um cansaço de corte. E hoje eu vou te explicar essa questão, porque o que que aconteceu ao longo dos séculos, ao longo dos milênios? Dividiram a gente, cortaram uma parte essencial da nossa vivência de estar viva, que é a conexão com a nossa alma, com a nossa essência. E eu vou te explicar o que que aconteceu. Quando paramos de olhar para a nossa alma, né? Porque o que que de fato a gente parou de olhar para os arquétipos, a gente parou de olhar para dinâmicas emocionais da nossa psique, a gente parou de olhar para o simbólico e nós somos formados disso. Nós somos formados do corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, a nossa alma e o nosso espírito. E cortar o contato com a alma, existem várias frentes que fizeram isso. Quando a gente separa o nosso corpo da nossa intuição, por exemplo, quando a gente separa a religião, o sagrado e o corpo físico, também a gente está fazendo um corte, uma cisão que não existe. E a gente precisa reaprender a alimentar a nossa alma. E nesse vídeo eu vou te explicar mais sobre isso. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta, mentora e guio mulheres que estão em tempos de ruptura, em tempos de colapso, em tempos de cansaço extremo, que já não sabem mais o que fazer, como agir. E eu sou como um farol, né, que ilumina ali os caminhos delas, onde muitas vezes elas não estão vendo a direção, onde elas não estão percebendo uma luz no fim do túnel. Então eu vou ali e acendo uma luz, uma guiança para que elas consigam encontrar quem elas realmente são, o que elas desejam, porque muitas vezes quando a gente está no olho do furacão, coisas simples a gente não enxerga. E eu já estive nesse lugar. Eu já passei por um divórcio, eu já passei por várias situações onde eu precisei me centrar e eu também precisei de ajuda. Então, hoje eu tô aqui para ser um caminho para você. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente vira o nosso roteiro de dor. A gente fica repetindo, repetindo, repetindo. E o que que é isso? Às vezes a igreja pode chamar de maldição familiar, que é quando, às vezes, a mãe passa por um processo, o filho passa pelo mesmo processo, o neto, quando você vê, já está passando pelo mesmo processo. E o que eu quero te deixar bem claro aqui é que isso não é um demônio de rabinho, de chifrinho, isso foi inventado. A gente precisa aprender que nutrir a nossa alma também é saber sobre a nossa história pessoal, familiar, sobre a nossa história como humanidade realmente, porque existem forças, existem muitas barreiras hoje em dia que quando você está realmente num momento de, não, eu não diria dificuldade, mas quando você está num momento de limiar, de escolha, quando as suas crenças já não suportam mais, sabe? Você precisa de uma base mais forte, você precisa, eu não diria de Deus propriamente dito, não aquele Deus que foi ensinado lá fora, não aquele Deus que foi ensinado na igreja, mas aquele Deus que foi ensinado por Jesus, Yeshua, o Pai Celestial. Mas a gente tem uma dificuldade aqui em separar o arquétipo do pai, do nosso pai humano, que muitas vezes pode ter sido ausente, que pode ter sido distante emocionalmente, sabe? Que pode ter sido não aquele pai que acolhe, que abraça, que diz, não, vem cá, que eu vou te ajudar, mas sim aquele que se faz de indiferente, e isso fica na nossa psique. Por que que hoje em dia muitas mulheres escolhem homens para se casar que elas estão às vezes esperando alguém que acolha, que seja parceiro, que dê as mãos de verdade, mas aí de repente ela encontra um boy lixo, se apaixona, casa e, enfim, e que dá ali é, atenção num conta-gotas, porque dentro dela existe algo que puxa essa pessoa para perto dela. Enquanto ela não resolver isso internamente, que seria esse alimentar da própria alma, esse alimentar
dos arquétipos, esse conhecimento de coisas que estão aí ocultas, que estão aí no inconsciente dela, né? Porque muitas vezes a gente não dá atenção a isso, porque a gente foi ensinado a viver aqui nessa matrix e a perceber que as coisas materiais, né? A gente dá muito, muita, como é que fala? A gente dá muita atenção, né? Dá atenção extrema ao que a gente consegue cheirar, ao que a gente consegue ver, ao que a gente consegue tocar, mas isso é a última fase do que realmente está à nossa disposição. Na verdade, as tramas invisíveis, elas vêm para comandar o que é visível e o que é matéria. Então, por exemplo, aquela mulher que conseguiu aquele boy lixo e que ficou com ele, às vezes durante décadas, existia nela alguma coisa interna, né? E existia nele também alguma coisa interna que isso fixava os dois de alguma forma, sabe? E isso é muito complexo, é muito intenso e é muito, muito real. Tanto que hoje em dia os relacionamentos são na base do poder, na base da manipulação. Parece que são duas crianças que estão convivendo e que uma fala eu quero esse brinquedo e a outra fala eu quero o brinquedo e fica naquele jogo de disputa e de poder, onde muitos homens fazem muitas coisas às vezes até escondida, né, da mulher, porque se contar dá briga. Então, mas isso não é um relacionamento baseado em amor, baseado em verdade, baseado em companheirismo. Isso é o sistema se apoiando nessa divisão da nossa alma, colocando a gente como fantoches, como marionetes. E quando a gente busca entender melhor sobre nós mesmas, quando a gente olha para as nossas reais motivações, é que a gente consegue a liberdade de escolha, é que a gente consegue é, se tornar mais humana de verdade, a não ficar tão não ser manipulada pela mídia, pelo sistema, por outras pessoas. Porque as outras pessoas, muitas vezes, elas vão tentar manipular. Elas vão tentar colocar a ideia delas para que você obedeça, mas você só é livre quando você consegue pensar por si mesma. E você só consegue pensar por si mesma e tomar as rédeas da tua própria vida quando você olha para dentro. Mas a grande questão também não é só olhar para dentro, porque às vezes você pode ter um calhamaço de, como é que chama? Mapa astral, mapa de numerológico, você pode ter feito várias e várias sessões de terapia disso, terapia daquilo outro, mas existe um caminho, né? Existem várias direções, você precisa vivenciar aquilo. Você precisa olhar para isso não como informações que estão sendo jogadas aí para você, que estão sendo colocadas no teu e-mail, colocadas aí à tua vista, mas vivenciar. E para vivenciar você precisa parar, pensar, analisar, perceber o que eu estou fazendo. Será que isso é meu? Será que isso não é meu? Por exemplo, no desenho humano, essa semana eu mesmo peguei, né, a diferença minha e do meu mapa e do mapa da minha mãe. E eu estava vendo várias coisas que reações minhas a questões dela. E isso precisa ser colocado no lugar. Eu a respeito e o que é dela e o que é meu, eu retorno para mim, para o meu próprio centro. Eu não posso ficar pegando e ser a salvadora, sabe? Eu não posso ficar pegando coisas que não é minha. O que é dela. E quem precisa resolver é ela, não sou eu. Tanto quanto da minha filha também, né? Colocando na corrente assim. O que é da minha filha, ela vai precisar resolver. Eu sou o suporte, eu sou o colo dela. Sou perfeita? Não, muito longe disso. Mas eu preciso olhar e eu preciso perceber se tem alguma coisa que eu posso ajudar, eu ajudo, mas eu não posso, por exemplo, passar pelas coisas que ela é destinada a passar.
Eu posso protegê-la energeticamente, eu posso protegê-la emocionalmente também, eu posso ser um apoio, mas eu não sou ela. E a gente precisa dividir isso, aprender a dividir isso, mas é só olhando para nossa alma, é só olhando para quem a gente realmente é nesse planeta, nesse mundo, nessa vivência. A, a alma, a mulher, ela foi amputada em nome da razão. Tanto é que hoje, se a gente procurar no Google aí sobre uma mulher de sucesso, vai aparecer uma mulher de terninho, vai aparecer uma mulher bem vestida, uma mulher bem arrumada, mas isso não é sinônimo de sucesso para todo mundo. Tem gente que tem sucesso com um cantinho, um sítio, uma chácara com o pé na terra, um jardim bem cuidado. E as mídias, elas têm colocado goela abaixo há muito tempo que sucesso é sinônimo de dinheiro, que sucesso é sinônimo de coisas, e a gente fica na rodinha do hamster correndo atrás e não aproveita e não olha para dentro, não olha pra gente, porque o sistema tá aí para isso, para tirar a gente do nosso foco, que precisa ser a gente mesmo. E a gente mesmo, não no sentido de egoísmo, mas por exemplo, quando um avião tá caindo, a primeira máscara precisa ser colocada em você. Você precisa colocar em si para depois ajudar o outro. Para estar aqui falando, primeiro eu precisei superar, eu precisei estudar, mas eu precisei vivenciar vários processos. Porque quando uma pessoa está no buraco, ela só consegue ajuda de quem está, ajuda real e verdadeira de quem já está fora do buraco. Senão são duas pessoas no buraco. E a alma, ela canta, ela brinca, ela sorri. Inclusive, eu tive refletindo aqui sobre aquela passagem onde Jesus, Yeshua, fala sobre a criança, né? Que eu não me recordo exatamente, mas que se nós não nos tornarmos como criança, nós não herdaremos o reino dos céus. E para mim, particularmente, isso foi muito assim, na minha ideia, né? Foi muito passado no sentido de que existe um céu numa nuvem, né? O que, que eu imaginava? Um céu numa nuvem, e que aquele era o céu que era o reino de Deus, que Deus está lá, né? E que criança era aquela questão da ingenuidade, de ser bobinha, né? De ser assim, inocente, mas, refletindo profundamente, né, dentro de mim, no meu coração, no meu espírito, com o Espírito Santo, a centelha divina em mim, e os símbolos, exatamente aqueles que eu fui buscar, aqueles que eu fui estudar, aqueles que eu fui nutrir a minha própria alma, eu tive um clique que, na verdade, a criança, ela é inteira. Olha só, quando uma criança sente vontade de pegar um brinquedo e jogar, ela fica com raiva do coleguinha. Ela não sente vergonha da própria raiva, porque aquilo é um sentimento para ela natural, instintivo. Às vezes a gente sente raiva. Se alguém te fecha no trânsito, não tem como ser good vibes o tempo todo. Você fica assim, opa, peraí, né? Talvez você não queira pegar um negócio e tacar na pessoa, mas você tem um impacto. Se você é humano, você tem um impacto. E a criança, quando ela pega um brinquedo, né, que ela sentiu a raiva, ela pega o brinquedo para jogar na outro coleguinha, ela não reprime. Eu não estou dizendo que isso é correto de fazer. Não, não é correto. Ela precisa aprender exatamente a canalizar essa raiva para outra direção e não para tacar o negócio na cabeça do coleguinha. Só que ela não reprime, né? Ela precisa ser ensinada a canalizar para outra direção essa raiva, mas ela não reprime dentro de si. Ela não tem vergonha de ser quem ela é. Se ela tá dando risada, ela tá dando risada. Alto, baixo, do jeito dela. Se ela tá chorando, né? Se ela tá ali com lágrimas, ela não tem vergonha das próprias lágrimas. Ela sabe que aquilo é só um reflexo do que ela tá sentindo. E então, assim, foi uma compreensão profunda minha de que, primeiro, o reino dos céus não está lá na nuvem, é dentro da gente. É a gente conseguir estar com a nossa alma inteira, mesmo
com as adversidades. E a gente só consegue isso vivendo, vivenciando e olhando para dentro, olhando para as nossas motivações, para as nossas emoções, chorando às vezes, choros que a gente reprimiu lá na infância, lá na adolescência, enfim. A gente só consegue a plenitude, a gente só consegue atingir esse reino dos céus dentro da gente quando a gente é inteira, quando a gente realmente, ok, agora eu fiquei com raiva do fulano, mas eu vou canalizar essa raiva na academia, se você gosta de academia, numa aula de luta, se você gosta de luta. Não, eu vou canalizar essa raiva que eu vou catar meu travesseiro e vou gritar, 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 gritar. Ok, mas não tenha vergonha de sentir isso. A igreja, a religião cortou isso, falou que isso é pecado, isso não sei o quê, não pode, não pode. Gente, a gente é humano. E enquanto a gente continuar cortando a nossa alma, renegando as nossas emoções, cada vez mais a gente fica mais fraco e mais manipulável. Mais dentro do que o sistema realmente quer que a gente fique. Isso não é anti-humano. Isso é só ser humano. Jung não nos deixou fórmulas, mas ele deixou um mapa de que os arquétipos são vivos, de que a função da linguagem simbólica é muito importante. Quando a gente vê uma propaganda do Panetone, sabe aquele Panetone da Balduco, no final do ano, que mostra lá todo um clima de Natal, a Balduco é o Panetone que mais vende. Por quê? Porque ele mexe com o simbólico e você, querendo ou não, você é atingido do simbólico. O marketing sabe muito bem disso. E é por isso que muitas vezes a gente acaba comprando coisas que a gente não precisava, que a gente nem gosta, gastando o nosso dinheiro, dando ali a nossa energia, porque a gente é manipulado. E quanto mais você sabe sobre símbolos, sobre o inconsciente, sobre quem você realmente é e as suas motivações, menos manipulável você é. E a gente precisa parar com essa síndrome de querer salvar todo mundo. E eu sei o quanto isso é um desafio. Eu sei que muitas vezes você quer ajudar ali, de bom coração, de bom grado, só que a pessoa está passando pelo processo dela e nem sempre a tua ajuda é boa para ela, entende? Nem sempre você deixar o teu para dar pro outro é melhor. Nunca você deixar o teu para dar pro outro. Lembra do avião? A máscara que coloca primeiro em você, para depois querer ajudar o outro. Se eu não estiver bem, não tem como eu ajudar minha filha. Se eu não estiver bem, não tem como eu suportar algumas coisas emocionais que ela passa, algumas situações desafiadoras que ela passa. Não tem como. Eu preciso estar bem primeiro. Eu preciso estar com a minha alma alimentada, vivenciando os meus processos, fazendo as minhas meditações, fazendo tudo o que for necessário. O retorno da alma é um movimento interno, é uma travessia. Se você sentiu, se esse vídeo ressoou com você, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho uma sessão especial chamada Travessia, onde eu junto o seu mapa, né, do desenho humano com o teu arquétipo principal do momento. E ali, em uma escuta profunda, ativa, simbólica, a gente pega exatamente quais são os pontos da tua vida que estão, neste momento, doloridos, esses pontos, talvez, que você não esteja sabendo como lidar, né, emocionalmente. E ali eu te aponto soluções, te aponto o caminho que você pode seguir, de acordo com a tua jornada, de acordo com a tua vida, de acordo com o que você quer para você, unindo o racional, a técnica e o simbólico, para que você tenha aí uma vida melhor, sabe? Um mapa nas suas mãos, uma direção. Enfim, se isso ressoa com você, me chama aqui no direct, que vai ser um prazer guiar a tua jornada. Até o próximo vídeo.